E aí, pessoal? Tô aqui de volta para mais uma minha análise astrológica, outro plantão BBB. Agora eu quero analisar um pouquinho da personalidade da Milena, essa personagem que tá dando o que falar, dividindo opiniões e que tá no paredão da semana. Vamos dar uma olhadinha no mapa dela? Bora! Bom, pessoal, e eu também não tenho o horário de nascimento da tia Milena, tá? Tia Milena, eu só tenho a data de nascimento, ela nasceu dia 14 de março de 99. Sem o horário de nascimento, a gente não consegue o signo ascendente, sem o signo ascendente, a gente não consegue todas as outras casas, né, do zodíaco, as casas zodiacais, e isso deixa a análise um pouco defasada, né? Sem o horário de nascimento, a gente consegue posicionamento dos astros por signo, que já dá aqui uma geralzinha boa da personalidade da pessoa, mas caso algum de vocês já tenha ouvido a Milena falar lá de qual que seria o signo ascendente dela, eu duvido que ela saiba. Mas se vocês souberem, deixem aqui nos comentários que depois eu faço um complemento dessa análise, beleza? Bom, a Milena, ela é pisciana, tá, gente? Então a gente vê que essa personalidade da Milena, a gente consegue captar aqui desse peixes a parte sensível ela tem ali uma empatia muito grande, ela tem uma generosidade, é direcionada, né? Mas tudo bem. Mas ainda assim a gente vê uma generosidade ali na Milena, essa sensibilidade também, um olhar, um cuidar do outro, sabe? Por exemplo, a relação dela com a limpeza, a gente vê que tem muita coisa de um cuidado com o outro, sabe? E então eu consigo perceber essas características piscianas na Milena. Bom, essa questão da limpeza, ela para mim é o que deixa que eu fico mais encucada, sabe? Porque sem horário de nascimento e sem posicionamento por casas, a gente não consegue saber onde que está o virgem da Milena. Mas eu chutaria que a Milena tem um ascendente em virgem, tá, pessoal? Isso é um chute meu. Olha, um ascendente em virgem levaria esse sol lá para casa 7, sol em peixes lá para casa 7. Então né, essa ficção que ela tem por limpeza, né, sendo levada por generosidade, sendo uma das formas dela de cuidar do outro, né, com esse sol, se esse sol tivesse aqui na casa 7. Bom, a Milena, ela também tem um Áries muito forte no mapa dela, tá, pessoal? Ela tem Mercúrio, Júpiter e Vênus em Áries. E isso aqui tá falando que a bichinha é corajosa, né? Esse Áries, esse tanto de Áries aqui, o planeta das relações, que é Vênus, o planeta da inteligência, da comunicação, do intelecto e da comunicação em Áries também, tá falando aqui que a bichinha é corajosa, né? E que tem uma língua afiada. Aqui é bateu, levou. Tá? Essas são características da Milena que a gente vê lá no programa também. E esse Áries aqui, para completar, ele é regido por esse Marte que a Milena tem em Escorpião. Falando aqui de um lado frio e calculista da Milena, que a gente consegue ver também que ela tem, né? Poxa, ontem a bichinha pegou essa coragem toda aqui, Ariana, e foi se enfiar de uma forma muito fria e calculista, botando aqui na conta de Marte dela, lá no quadro dos adversários, para poder ficar lá cutucando, pegando esse ferrinho de Marte aqui, ó, essa setinha de Marte, e o rabinho lá, a setinha de Escorpião, e fincando fundo na ferida do cowboy. Foi lá, né, tripudiar, foi lá terminar a discussão de uma forma muito corajosa. O que ela estava fazendo ali também, ela estava sendo leal, né, à amiga dela. A Milena é muito leal, né? Ela tem uma lua em aquário, que é uma lua, a lua fala das emoções da pessoa, né? E aquário é um signo fixo. Então, isso aqui fala de uma lealdade e que é comprovada quando a gente vai olhar para Saturno, né? Que Saturno que manda em aquário, Saturno de Milena está em touro. Touro é um signo muito leal, porque ali o signo de terra é firme e é um signo fixo. Então, uma terra firme, uma terra que você pode pisar, que você pode confiar, né, nos passos que você vai dar nessa terra. Você pode caminhar sobre essa terra tranquilamente. Então fala aqui dessa lealdade. Ela vai lá com essa lealdade defender a amiga dela, né? E fica lá de uma forma muito fria. Eu acho que talvez até é mais fria do que calculista, mas imagino que calculista também, porque a Milena é esperta. É claro que ela também tem a ingenuidade dela, a inocência dela, porque ainda ela tem um sol em peixes, né? O sol em peixes fala disso, de acreditar,
acreditar, da fé, né? Fala da necessidade de ter gurus, de ter pessoas para seguir, isso também de pessoas que inspiram, de seguir líderes. Isso aqui fala muito também da relação dela com a Ana Paula, por exemplo, nessa admiração que ela tem. Não que a Ana Paula não mereça a admiração que a Milena tem com ela, mas a Milena já tem essa predisposição, né, para essa entrega, né, que igual a entrega que ela tem com a Ana Paula. Bom, e ainda bem que a Milena entrou no BBB 26, porque a Saturno nos céus, ele tá fazendo agora um trânsito, e os trânsitos de Saturno são longos e estruturais, né? Eles amadurecem muito, ele tá fazendo um trânsito agora em Áries, então ele vai amadurecer essas características aqui arianas da Milena, que são as que estão encantando a parte do público que é encantado com ela, e que tá incomodando a parte do público que não gosta dela, né? Que são essas características aqui do bateu levou, do toma lá da cá, essa impulsividade, a coragem também, a certa petulância, porque assim, os mais velhos ali, os veteranos, que são todos cheios de si, falam assim: o que que essa menina tá achando que ela é? De onde será que ela veio para poder falar assim comigo? E ela lá, né, com a coragem do carneiro, né? O carneiro que abre o zodíaco e que tem essa ingenuidade com ele, porque ele acha que ele pode tudo. O carneiro, ele tem a certeza de que ele pode tudo, porque ele não conhece os perigos, ninguém conhece ele que está chegando onde que numa terra que antes não havia ninguém. Ele que está chegando numa terra que ele que vai desbravar tudo, as armadilhas, os perigos, os lugares, os oásis, tudo isso quem vai descobrir é esse carneiro. Então, por isso que eles têm também o que pode ser lido como uma petulância, mas é a coragem dos que não sabem, é a coragem dos ingênuos, né? E isso a gente vê muito na TMI, e eu tenho certeza que agora esse trânsito de Saturno em Áries, ele vai levar um pouquinho disso aí embora, sabe? Ele vai amadurecer um pouquinho aí dessa tendência ariana da Milena, que particularmente é uma são as características dela que eu acho mais interessantes para o jogo, sabe? Outra coisa interessante da gente observar, pessoal, é que essa turma aqui em Áries da Milena, no mapa de estreia do programa, eles estavam bastante machucados, eles estavam bastante tensionados por Júpiter, né, que está nos céus em Câncer, e pela turma que estava em Capricórnio ali quando o programa estreou, tá, gente? Tanto Capricórnio quanto Câncer, eles fazem quadratura com esse Áries. Então, de fato, como se a Milena, ela fosse uma ferida aberta, sabe? Ela fosse uma coisa incômoda ali nesse programa, uma coisa que meio que ela que é difícil que não desce redondo, que desce quadrado, né? Então ela tem essa função quadrada, ela tem essa função pontuda no programa, afetando o pessoal lá dentro da casa, afetando o público também, e afetando, que eu digo assim, afetando, atravessando com emoções, seja rejeição, seja afeto, né? Seja qual for o afeto que se tenha pela Milena, seja quem goste, seja quem não goste, né? Ela tá ali, ela não vai sair esquecida, ela não vai passar desapercebida nesse programa, isso já estava constelado, né? E aí, no programa de amanhã, que é a eliminação, ainda tem essa tensão, sabe? Tem essa tensão nos céus, que o Júpiter, ele continua em Câncer, tensionando aqui essa turma em Áries, então esse público, ele ainda se estranhando muito com essas características arianas da Milena, sabe? Mas a gente vê aqui que no céu de manhã tem uma turma muito grande, já tem uns bons dias aí que tem uma turma bem grande no signo de peixes, e isso aqui levando também um pouco do olhar do público para essas características piscianas da Milena que eu falei, sabe? Então isso aqui pode pesar para que ela fique, né? Tá vendo? Tem muito mais gente aqui fazendo essa força, né? Sobre esse peixes dela, acentuando no olhar do público essas características piscianas. E a gente vê que esse peixes aqui, ele tá em harmonia, né, com esse Júpiter, que é o olhar do público aqui no mapa no mapa de estreia do programa, tá? Então, esse aqui pode ser um peso a favor da Milena amanhã, no paredão de amanhã. E a gente vê também que a lua de amanhã é uma lua em Gêmeos. E essa lua em Gêmeos, ela tá em harmonia, né, tanto com a lua natal da Milena, ela tá em harmonia ela está em harmonia com essa turma em Áries aqui da Milena, a Lua aqui como opinião pública, né?
Então, o público aqui, né, parte do público a gente vê olhando com bons olhos também essas questões arianas, mas no céu de amanhã, no céu do paredão, essa lua, essa mesma lua em Gêmeos, ela vai estar aqui em desarmonia com a turma em Peixes, sabe? Então, pode ser que seja um momento que é um momento bem frágil para Milena, sabe? Esse paredão tem tudo para ser bem difícil, né? Eu queria muito ter a data de nascimento da Maxiane. Eu não tenho nem a data de nascimento dela. Eu sei que ela é do signo de Câncer, do ascendente de Gêmeos, mas não sei mais nada. Nem o dia que ela nasceu, para poder comparar um mapa com o outro. Quem tá com mais probabilidade de sair, né? Mas não tenho essa informação. Ah, tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. O ascendente da estreia do programa, que é essa roda aqui de fora, ó, que eu estou mostrando para vocês, o ascendente da estreia do programa é em Libra. E a lua da tia Milena, a lua é o corpo da pessoa, tá, gente? A lua da tia Milena é em Aquário. E Aquário está na casa 5 do mapa de estreia do programa. Isso quer dizer que a Milena é uma das peças chaves desse entretenimento, tá, gente? A casa 5 ela fala de entretenimento, tá, pessoal? Então, o corpo da Milena aqui, ó, ele tá aqui trabalhando, ele tá aqui em prol, ele tá aqui servindo ao entretenimento. Então, ela é uma das peças chaves desse programa, tá, pessoal? Espero que isso aí ajude a vocês a votarem com consciência. Eu ainda não dei o meu CPF, eu ainda não dei o meu voto. Se você quiser que me convencer o meu voto em alguma das três, agora é a sua hora de brilhar. Vai aqui nos comentários, fala o que vocês acharam desse vídeo, fala o que vocês acham da Milena, se vocês concordam com isso que eu falei ou não. Vamos continuar trocando ideia aqui, tá, meu povo? Bom, por hoje é só. Meu nome é Dani Martins, astróloga clássica. Querendo saber mais informações sobre o meu trabalho, sobre até acesso às minhas outras redes, no Twitter eu estou falando muito de Big Brother. Acesse aqui o link, ó, lá na descrição desse vídeo, tem um link com mais informações do meu trabalho, inclusive sobre as consultas astrológicas. Tá bom, pessoal? Um beijinho e até a próxima.